Vamos trocar de assunto, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que motoristas de aplicativo não têm o direito ao vínculo empregatício. A decisão vai influenciar ações no país todo contra as empresas de entrega e de transporte. Nós vamos ouvir no comentário do Fernando Lopes Nogueira desta semana. Veja a entrevista gravada. Então quer dizer que o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem trabalha em aplicativos não tem vínculo trabalhista. Não tem vínculo trabalhista. Na verdade, essa decisão, Verusca, ela veio do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Não era uma questão relacionada diretamente ao Uber, mas vale para todos os aplicativos. Era o Cabify, que foi a discussão que ele queria criar um vínculo de trabalho. Mas o que o Supremo entende? E já é um posicionamento, sabemos que o Supremo, como o órgão do judiciário, o maior órgão judiciário no Brasil, ele determina algumas posições que os demais outros poderes judiciários dos estados têm que obedecer. Ele entende o seguinte, que o Uber ele tem uma flexibilidade de trabalho, ele faz o horário dele, ele trabalha o dia que ele entender que é melhor, ele então tem essa flexibilidade de trabalho, ele pode ter outras plataformas de trabalho, não, como o Cabify, não exclusividade do Uber, então ele entende que não há uma forma de vinculação trabalhista. Então, os direitos que nós temos hoje, quando a gente trabalha numa empresa com carteira assinada, que nós temos que cumprir horário, que nós temos uma série de responsabilidades para com a empresa e a empresa tem a responsabilidade com o seu funcionário. A questão das plataformas de aplicativos, vamos dizer assim, dentre elas o Uber, ela não, segundo o STF, o Supremo Tribunal Federal, ela não traz essa vinculação trabalhista. Por isso, então, essa decisão dos tribunais regionais do trabalho, da Justiça do Trabalho, que querem impor a esses aplicativos as regras trabalhistas, de pagar os direitos trabalhistas, não vinculam. Por quê? Eles entendem que os aplicativos, aquele que trabalha com o aplicativo, ele não tem essa vinculação efetiva com a empresa. Por quê? Ele trabalha o dia que ele entender que é melhor para ele tem uma disponibilidade, né, de horário, de escolha. Então, isso não gera um vínculo emregativo como a gente tem hoje com as empresas normais, vamos dizer assim. E com essa decisão do Supremo, encerra o assunto? O que é interessante é que o Supremo ele tem uma coisa que chama vinculação. Aquilo que ele define vincula os demais outros tribunais, não só do trabalho, mas com qualquer outro órgão do Poder Judiciário, sob pena até de uma multa e de uma imposição. Então, em regra, essas decisões do Supremo, essa relacionada aos aplicativos, ele tem que ser cumprido por todos os tribunais. Ou seja, se existem algumas discussões na Justiça do Trabalho, de qualquer lugar do Brasil, relacionada a vinculação desses aplicativos de transporte, desses meios de transporte com direitos trabalhistas, aplica-se o que o Supremo entende, que não há essa vinculação como um trabalhador comum, que o aplicativo é mais uma forma de trabalho, porque o que ele alega, além dele exercer o trabalho com o aplicativo de transporte, ele pode ter outro trabalho. Sim. Então, não tem exclusividade, ele não tem exclusividade naquela atividade. Por isso, então, ele não pode ter os mesmos direitos de um trabalhador que exerce a sua atividade 8 horas por dia, que ele tem direito a fundo de garantia, férias, 13º. No caso do aplicativo, ele é um plus a mais na vida dele, porque ele pode trabalhar em outro lugar também e exercer a atividade de transporte público. Nós observamos, muitas vezes que a gente pega um aplicativo, quando conversa com o motorista, ele já tem outro emprego, ele está ali porque ele está aposentado, então ele acaba usando aquilo lá como uma forma de complementação do salário dele. Que foi assim que nasceu a Uber, né? Sim. Que é a mais famosa aí desses todos. Diga-se de passagem, nós entendemos assim, a grande maioria da população, essa ferramenta ela veio para melhorar a condição do transporte público no Brasil, né? Então ela ficou, não só no Brasil, porque é uma questão mundial, né? Hoje, não desmerecendo o transporte pelo táxi, mas é uma outra ferramenta que você tem de disponibilidade no mercado de você deslocar. Não tenho carro, não quero ter carro, então você não tem só o táxi, você tem os aplicativos hoje de transporte, que é um meio que veio trazer uma comodidade à população, à sociedade. E essa decisão em relação a Cabify vale para Uber, vale para o iFood? Qualquer transporte por aplicativo, né? Para qualquer transporte. Não é especificamente para quê? Nessa decisão, ela veio especificamente para um tipo de aplicativo de transporte, mas ela vale para todos. Tá bom. Muito obrigada, viu? Bom dia. Bom dia.